sabes muito bem, tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Que a graça do nosso Deus se renove aí na vida de cada um. Nós estamos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, bendizermos a Ele. Isso é muito precioso. E louvar a Deus especialmente pela presença aqui conosco do Reverendo Rodrigo, nosso queridão, está lá em Natal. E então, Reverendo Rodrigo, faz favor, traga a palavra de Deus aí para nós também. Pessoal, é um prazer imenso voltar a falar para vocês depois de mais de um ano que eu não converso com alguns de vocês. E viver no Nordeste não é algo tão simples assim. A gente que é do Sul, a gente estranha. Mas você sabe que eu tenho sido muito feliz aqui. A minha família tem sido muito feliz aqui. E o Senhor tem os seus propósitos. Mas, dito tudo isso, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus para que nós pudéssemos meditar em um versículo. Ele está lá no livro de Marcos, capítulo 1, no versículo 17. É um versículo extremamente conhecido, mas eu quero trazer para vocês nessa noite uma característica muito peculiar desse versículo. Marcos, capítulo 1, versículo 17. O contexto você conhece, mas eu queria dar uma conotação um pouco diferente para esse texto para vocês essa noite. Não vamos inventar a roda, mas eu quero que esse versículo e tudo o que eu vá falar aqui cale fundo no seu coração, não por conta de quem prega, mas pelo poder do Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por tudo que temos visto e ouvido até aqui neste culto que estamos prestando ao Senhor. Um culto diferente, cada um nas suas casas, por força das circunstâncias que o mundo passa. Nós cremos na tua providência, cremos na tua boa mão a nos guardar e a nos guiar. Portanto, Pai, rogamos, se conosco como tu és presente, já nós cremos, e durante toda a exposição da palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações. É o que eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é muito interessante quando nós passamos por algumas mudanças e nós passamos a olhar para determinadas palavras e para determinadas frases de forma diferente conforme as experiências e a maturidade que vai chegando para nós.
Foi assim quando eu vim para o Nordeste. Deve estar sendo assim para o Cássio, depois de toda a história dele com o Covid-19. Está sendo assim com cada uma das nossas famílias por conta disso que está acontecendo no mundo. Mas tome como exemplo, por exemplo, a palavra pai. A palavra pai, para mim, sempre teve uma conotação. Todas as vezes que falávamos, que eu escutava a palavra pai, eu lembrava e lembro do meu pai, o seu João, que faleceu muito cedo. Então, toda vez que eu ouvia a palavra pai, isso me remetia ao meu pai. Depois que eu fui agraciado por ser chamado por Deus para o seu rebanho de forma definitiva, a palavra pai teve uma outra conotação também, a conotação do meu relacionamento vertical com esse Deus que me chamou. E sabe o que é mais interessante? Depois que eu casei e que os meus filhos nasceram, a palavra pai tomou uma outra conotação também. Porque agora, quando eu ouço pai, eu não me lembro apenas do meu pai celeste e do meu pai terreno. Eu me lembro que eu também sou pai. E eu tenho uma responsabilidade com esses meninos e talvez com mais um terceiro, espero um terceiro menino aqui em casa. Então, é muito interessante como, conforme nós vamos avançando e nós vamos ganhando maturidade, seja ela na vida ou uma maturidade espiritual, determinadas frases e determinadas palavras, elas ganham uma conotação que até então não tomavam. Quer ver uma outra palavra que pode ter várias conotações de acordo com aquilo que nós passamos? A palavra vida. Todos dizem que querem ter vida, mas o que é vida? O que é vida quando nós temos alguém no leito de morte? O que é vida quando as pessoas passam por luto, como o Erson e a sua família estão passando? O que é vida quando você é alijado de uma liberdade de poder ir e vir, como nós estamos vivendo? Perceba, a própria palavra isolamento, ela hoje tem uma conotação para nós que não tinha até outro tempo atrás, porque isolamento remetia para quem é da área da saúde a ficar confinado na UTI. Para quem trabalha no sistema carcerário, é quem fica preso. E hoje, isolamento social é o que nós vivemos, um distanciamento das pessoas, um cuidado a mais no trato com as pessoas e fazendo com que nós tenhamos cultos ao Senhor dessa forma que nós estamos tendo aqui. Então, perceba, conforme a situação ou conforme as coisas vão se sucedendo nas nossas vidas, determinadas palavras, determinadas frases, elas ganham um significado um pouco diferente. Eu vou usar aqui com vocês, para resumir, um termo ressignificar. Mas eu peço que vocês não apliquem o termo ressignificar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não é ressignificada. O que eu quero trazer para vocês é que nós começamos a perceber e nós começamos a tomar base um pouco diferente conforme as circunstâncias se passam. A palavra de Deus continua dizendo a mesma coisa, mas ela tem talvez significados diferentes conforme o momento das nossas vidas. O texto que nós lemos, queridos, fala disso, porque você já foi desafiado na sua vida a seguir a Cristo, não foi? Em algum momento da sua vida, você foi desafiado como os irmãos Pedro e André foram. O vem seguir-me, ou vinde após mim, ou ainda o segue-me, ele é carregado de significado nas nossas vidas. No dia em que o Senhor me chamou lá na igreja presbiteriana da cidade industrial, teve um significado para mim. O vinde após mim, quando eu, lá no seminário, querendo aprender as doutrinas presbiterianas e reformadas, e o Senhor me chama ao pastorado, também teve um outro significado. Então, à medida que nós amadurecemos e à medida que Deus trabalha nas nossas vidas, as palavras e as frases elas começam a tomar um peso um pouco maior e nós começamos a aprofundar aquilo que aparentemente é simples. Todos vocês sabem, já leram esse texto, e esse texto é aplicado, inclusive, para chamados
ao evangelismo, chamados à comunhão com Deus, chamados pastorais e assim por diante, principalmente por causa da segunda parte desse versículo que fala: eu vos farei pescadores de homens. Não é verdade? Mas eu quero cravar a minha atenção na primeira parte do versículo, no vinde após mim, ou o segue-me. Algumas traduções vão estar trabalhando com essas duas possibilidades. Essa frase, como eu disse, foi dita por Jesus a Pedro e ao seu irmão André. Nós estamos no início do ministério de Jesus e ele, de forma muito direta, olha para esses dois irmãos que estavam mexendo nas suas redes e diz: vem ou venham após mim, sigam-me. É interessante que eles deixaram as redes e foram. Talvez tenham ido muito mais na novidade de um rabi que operava milagres do que efetivamente entendendo o real significado desse vinde após mim. Esse chamado talvez estivesse atrelado a várias coisas importantes que talvez Pedro e Tiago não tivessem entendido naquele momento. Esse chamado envolvia os dois se submeterem ao ensino de quem chamava, de Cristo. O chamado envolvia também ter comunhão com Cristo. Esse chamado também envolvia imitar o exemplo de Cristo. Percebam, meus irmãos, que isso é básico para quem possui o ministério da palavra. Os pastores sabem que para pescar homens é necessário ter toda essa história pregressa, submeter-se ao ensino de Cristo, ter comunhão com este Cristo e imitar o seu exemplo. Mas é fundamental para que todos que seguem a Jesus tenham o mesmo entendimento. Seguir a Jesus não é mais uma moda. Seguir a Jesus não é um estilo de vida. Seguir a Jesus é mais do que nós temos visto na maioria das igrejas às quais nós conhecemos. Reduzimos o seguir a Cristo a algo como uma água com açúcar. Seguimos Jesus dentro daquilo que nós queremos seguir, muitas vezes aquém do submeter-se, muito aquém do comungar e de imitar efetivamente o seu exemplo. Então, nós estamos falando de quem chama e daquele que chama, capacita. Quem chama é Deus. Quem capacita é o próprio Deus. Pedro, André, mais adiante, Tiago, João, o próprio Levi, coletor de impostos, só seguem porque foram chamados por Deus. Você só segue porque foi chamado por Deus. Não há persuasão humana nenhuma capaz de fazer você seguir a Jesus. Se você é persuadido por qualquer pastor ou qualquer pessoa, mais cedo ou mais tarde, você deixará as comunidades cristãs. Mas se você foi chamado por este Deus, você vai permanecer, mesmo que as circunstâncias sejam críticas e muito complicadas. E você que foi chamado por Cristo só vai permanecer porque o Espírito Santo toca o seu coração, fazendo você enxergar que o seu estado não é bom. O seu estado é daquele que está alijado da presença de Deus por conta do seu pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. A paz com Deus
entre a humanidade e Deus na figura de Cristo. Então, esse Deus que é redentor veio chamar a mim e a vocês, que somos pecadores. E é por isso que nós permanecemos. Não é porque o Rodrigo chama, não é porque o pastor Alexandre chama, não é porque ninguém chama, senão o próprio Deus. Não é um chamamento como alguém que diz: vá por aquele caminho, siga este caminho, mas envolve seguir a Cristo. Veja, ele: vinde após mim. É o que ele diz àqueles homens, é o que ele diz a mim e a vocês. Vinde após mim, ande nos meus passos, caminhem comigo, tenham comunhão comigo, não limitem-se ao conhecimento. Porque um ateu pode ter conhecimento de Cristo e, mesmo assim, continuar e permanecer ateu. Um agnóstico vai seguir pelo mesmo caminho. Eu tenho sido muito feliz aqui, porque eu encontrei novos amigos, eu tenho andado muito de moto, vocês sabem que eu tenho um ministério focado em motociclistas, e isso tem feito todo tipo de gente aparecer no meu caminho. Um deles é um motociclista de um motoclube daqui de Natal, e ele se diz agnóstico. E eu disse para ele certa vez: meu amigo, você fala sempre em Deus, e aqui você que já visitou o Nordeste sabe, o nordestino, ele é um povo muito aguerrido, e ele é um povo que tem muita fé, ele crê. Se é a fé salvadora ou não, não entra no mérito, mas eles creem em Deus, né? E aí eu achei curioso ele sempre encerrar as nossas conversas, e sempre Deus está na boca dele. Eu perguntei: que Deus você crê? E ele disse: eu creio em Deus, mas não num Deus cognoscível, não num Deus que possa se revelar de forma a nós entendermos. E eu disse para ele: concordo com você em partes. A nossa mente não é capaz de compreender Deus, afinal de contas, somos criaturas, tentando conceber um Deus criador. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, meu amigo. Ele é sargento da aeronáutica. Eu disse para ele: Maia, eu te digo uma coisa. Por mais que eu e você não consigamos entender Deus na sua plenitude, ele se revelou, meu amigo. E ele disse: de onde você tirou isso? E eu disse: da Bíblia. Ah, vem você. Eu sabia que você vinha com esse papo. E eu disse: nesse tempo todo que eu tenho de relacionamento com você, alguma vez eu me traduzi num evangélico como esses que você vê na televisão, de forma a vilipendiar o nome do Senhor? Eu sempre tratei você e Deus de forma muito particular. Ele disse: você é um cara diferente. Eu falei: não, eu não sou um cara diferente. É você que tem conhecido pessoas que talvez tenham uma concepção de vida e de igreja, de vida com Deus, muito superficial. Você precisa conhecer mais as pessoas, assim como tem conhecido a mim. E eu te digo mais, mas você precisa conhecer Deus. E, a partir daí, eu tenho compartilhado com ele algumas porções da palavra de Deus. E na sexta-feira, na quinta-feira, ele me mandou uma mensagem dizendo: Rodrigo, eu estou no hospital doente, eu tenho um problema que os médicos não sabem o que é. Você pode me visitar? Meus amigos, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. É disso que eu estou falando, meus irmãos. Aquilo que nós somos, não somos por nós mesmos, mas se somos porque seguimos a Cristo. E eu não quero aqui tomar os louros que devem ser dados e a glória que deve ser dada a Deus. Mas, como eu disse para vocês, no início desse ano, quando eu achava que eu não mais pregaria a palavra, Deus começou a dizer: você está completamente enganado, Rodrigo. Então, meus irmãos, assim como Pedro, eu passei a ressignificar o vinde após mim. Porque Pedro ouviu o vinde após mim, não ouviu? Logo no início do ministério. Mas você sabe que uma das últimas coisas que Jesus disse para Pedro foi: de novo, vinde após mim? Abra, por favor, agora lá no livro de João, no capítulo 22, versículo 19
e eu vou pular o 20 e eu vou para o 22, porque me interessa aquilo que Jesus diz a Pedro. Olha só o que ele diz em João, capítulo 21, versículo 19. Olha só que interessante. Disse isto para significar o gênero de morte que Pedro havia de gloriar a Deus. Falando sobre a morte de Pedro, né? Jesus antecipa como seria o final da vida de Pedro. E aí ele fala assim, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Mas ora, ele já tinha dito isso a Pedro lá atrás. Agora vamos ao versículo 22. Ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Falando do discípulo amado João. E aí, de novo, ele fala assim para Pedro: ó, quanto a ti, segue-me. Irmãos, Jesus já tinha dito isso a Pedro lá no início. Pedro estava caminhando com Jesus. E depois Pedro ouve duas vezes repetidamente praticamente a mesma, não é a mesma palavra no grego, tá? Mas é o mesmo sentido. Essas duas palavras aqui. As duas palavras utilizadas aqui para o segue são as mesmas palavras que ele usa com Mateus ou Levi lá na coletoria. Vem, segue-me, né? É diferente do vinde após mim, mas a conotação é a mesma. Segue-me, vem atrás de mim. E por que isso foi importante nesse período da vida de Pedro? Porque você pode se lembrar que o galo cantou, não é? O galo cantou, meus irmãos. E aquele intrépido Pedro, que disse que iria para a morte com Jesus, disse que não o conhecia. Então, depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita, Pedro volta a fazer o quê, meus irmãos? Pedro volta para a pesca. E quando Jesus se coloca lá na praia, e Pedro, percebendo que era Jesus, ele se joga do barco, sai correndo e se coloca aos pés do Senhor. Eles têm uma refeição, eles têm uma conversa muito interessante, e Jesus diz para ele de novo: segue-me. Você acha que essas palavras não pesaram de forma agora diferente nos ouvidos de Pedro? É porque eram para ter um significado especial a Pedro. Entre as duas falas, entre os dois segue-me, entre os dois vinde após mim, aqueles ouvidos que ouviram eram diferentes. Entre os dois chamados havia uma vida. Entre os dois chamados, significados distintos. Entre eles está um período de vida em que Pedro caminhou e andou aos pés do Senhor. Entre eles, e houve uma confissão dos lábios de Pedro quando os discípulos foram perguntados quem era Jesus. Foi Pedro que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, meus irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 16. Essa confissão significa muito para Pedro, assim como significa muito para mim e para vocês, que de certa forma já dissemos isso, porque Jesus, quando é tido como o Cristo, Filho do Deus vivo, ele é tido como o nosso Senhor, o nosso Deus, o Messias prometido. Então, é interessante que tanto na primeira vez, quanto na confissão, ou na última vez que Pedro é confrontado com essas palavras, nós somos, juntamente com Pedro, confrontados com essas palavras. Vinde após mim, segue-me, caminhe nos meus passos, me imite, sejam luz a partir da luz que vem de mim. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque nesses momentos, a graça do Senhor estava sendo manifesta aos olhos de Pedro. A graça que temos, às vezes, dificuldade para compreender, estava dizendo assim: Pedro, seja meu discípulo. Seu Cleider, seja meu discípulo. Seu Gaspar, seja meu discípulo. Fernanda, seja minha discípula. Eles e todos vocês que estão nos ouvindo agora, sejam meus discípulos. Sejam discípulo daquele que chama. É a graça que confessa. É a graça que restaura. E aqui eu chamo a atenção porque talvez muitos dos que me ouvem, e até eu mesmo me incluo aqui, tenhamos a insistência em tornar algo maravilhoso, que é a graça do nosso Senhor Jesus em nos chamar numa graça barata, que talvez o próprio Pedro tenha transformado.
apesar de andar com Cristo. Porque a graça barata, meus irmãos, é uma graça que não leva ao arrependimento. A graça barata pode te levar ao batismo e à profissão de fé, mas ela não leva à disciplina eclesiástica. A graça barata, meus irmãos, leva a ter comunhão, mas sem nunca se importar verdadeiramente com aqueles com os quais nós nos abraçamos e comungamos na igreja. É uma graça que não confessa pecados. É uma graça que absolve, mas não muda a vida de ninguém. Meus irmãos, essa graça exposta na frente de Pedro e aos nossos olhos quando lemos o mesmo chamado na palavra de Deus, ela é exposta mais uma vez lá no fim do Evangelho de João. E ela é exposta a mim e vocês todas as vezes que nós, com o coração sincero, nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Lemos a palavra de Deus, oramos e lhe prestamos lealdade e amor. Não é essa graça barata, mas uma graça que Jesus ensina através de todo o seu ministério, através das parábolas e através da sua vida entregue na cruz do Calvário. Irmãos, talvez nessa época de confinamento seja um bom momento para que nós ressignifiquemos o vinde após mim, ressignifiquemos a graça que é preciosa, mas que por vezes nós barateamos. Nós precisamos ter tudo isso em alta estima. Nós não estamos falando de uma graça que não serve para nada, mas nós estamos falando de uma graça aos olhos de todos, que envolve algo precioso, tal como o tesouro oculto, escondido no campo, que o camarada vai e se desfaz de todas as coisas de forma feliz, ele não reclama, ele simplesmente se desfaz das coisas em prol desse tesouro escondido no campo. Talvez seja como a pérola de grande valor, que o mercador experiente desfaz-se de todas as outras em prol dessa pérola de grande valor. É a graça do reino, meus irmãos. A graça do reino, pelo qual alguém está disposto a arrancar o olho, um pé e uma mão para poder entrar. São as redes deixadas para trás desses pescadores que nós estamos falando. Quando os ouvidos de Pedro ouviram mais uma vez o chamado gracioso, aquele homem não era mais o mesmo. Era um homem quebrantado pelos seus pecados, mas era um homem motivado pelo amor do Senhor. Era um homem com vergonha de ter dito e não feito, mas foi o homem chamado para ser mártir da causa do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, o que os teus ouvidos ouvem quando você lê a palavra de Deus te chamando, vinde após mim. Seja meu discípulo, seja o meu seguidor. É muito engraçado, porque nós estamos nos queixando de coisas que outrora tínhamos. Saudades do culto, mas nós não íamos mais no culto. Saudades da rotina em que nós tínhamos de estar com os irmãos, mas nós realmente não nos importávamos com os irmãos. Saudade de coisas simples que fazíamos, acostumados talvez não à exuberância desta graça e do chamado ao qual nós fomos convidados a fazer parte, de sermos discípulos de Cristo, mas apenas com o girar das engrenagens da máquina que é ser alguém religioso. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que, e é o meu recado aqui de tão longe para vocês, porque é a reflexão que eu tenho feito na minha vida. Não é porque nós somos pastores que somos super-homens. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu quero dizer para vocês é que qual é o significado
da palavra de Deus quando te chama a seguir Jesus? O que significa a graça nos teus ouvidos depois de tanto tempo de igreja? O que significa a cruz do Calvário depois de tanto tempo assistindo e frequentando aos cultos e participando de forma ativa das coisas da igreja? Aproveite esse tempo em que você foi alijado por forças externas da possibilidade de fazer tudo o que você fazia dentro da igreja. Porque nós precisamos, sim, ter em alta estima aquilo que o Senhor nos convida a fazer, aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Será que não é preciso ressignificar o nosso Senhor nas nossas vidas? Lembrem, não ressignificar no que tange a doutrina dogmática, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que papel tem Cristo na tua vida diária? O que a graça influencia quando você trata com terceiros? O que a graça te transformou? O que o Evangelho fez com você? Que testemunho a sua família dá de você? Irmãos, é nesse aspecto que eu quero encerrar e dizer para vocês. Precisamos, talvez, ressignificar essa graça barata com a qual alguns de nós entramos numa espiral e não conseguimos sair. Precisamos ressignificar, talvez, a caminhada cristã e a participação na obra do Senhor. Porque talvez muitos de nós estejamos como aqueles que se colocaram na presença de Jesus e dizendo Senhor, eu quero te seguir. E somos aqueles que ouvimos do Senhor. Não tenho nem onde recostar a cabeça. Vai querer vir mesmo? Ou talvez sejamos aqueles que tenhamos ouvido o Senhor dizer vem, segue-me. Mas espera aí, eu preciso ainda sepultar os meus pais. Ou ainda aquele que se oferece, né? Mas deixa eu me sepultar os meus pais. Quando aquele que chama diz, eu preciso me despedir, né? Então veja, a singeleza das coisas. Porque se algo tem me ensinado nesse período de pandemia, é tentar traduzir a minha vida com Deus mais do que nunca. No trato com as pessoas, no trato com os meus clientes, no trato com os meus irmãos, no trato com os motociclistas com os quais eu tenho conversado. Porque se este evangelho ao qual nós abraçamos e dizemos que vamos seguir ao Senhor, não estiver fazendo esse tipo de diferença, tem alguma coisa errada no nosso conceito, no entendimento que nós tivemos. Lembro o que eu disse no início, conhecer só não basta. É necessário que vivamos. Então, talvez nós precisemos, sim, ressignificar o seguir, o servir, depois de anos. E aí eu te pergunto, depois de anos na Igreja da Fazendinha, o que significa servir e seguir para você? Precisamos, meus irmãos, repensar, reavaliar, refazer, reintroduzir, talvez, alguns conceitos que foram adormecidos ou esquecidos. Porque eu sei que se você está nesse culto online nessa noite, como tem sempre estado nos cultos presenciais, é porque o Senhor te chamou. E talvez existe algo que você precisa ainda descobrir no vinde após mim. Não dito pelo Alexandre, não dito por mim ou qualquer um que tenha subido e tomado a palavra no púlpito da Igreja da Fazendinha, mas dito pelo próprio Senhor. Um momento muito particular para mim e para vocês. Vinde após mim. Vinde após mim. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele eu deixo essa mensagem com vocês. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos o privilégio de, num país livre, apesar de tantas forças que se opõem à palavra do Senhor, tantas forças que agitam o nosso país, tantas coisas que poderiam ser um pouco mais simples se não brigássemos tanto e elevássemos tanto a temperatura das questões que são importantes para nós. Ó Deus, faça com que nós tenhamos serenidade, faça com que os nossos governantes tenham serenidade, tanto aqueles que estão no poder quanto os que não concordam com o atual governo. Ó Deus, por favor, seja propício a este país, olha por cada um de nós, pois
neste país existem filhos teus. Nós somos Sim. teus filhos e clamamos, Senhor. Sê conosco, nos ajuda a passar por esse momento difícil que é essa pandemia. Nos ajuda, Pai, a mantermos os nossos empregos, a mantermos as nossas famílias na segurança da capacidade que temos de manter, mas, sobretudo, Pai, com os joelhos dobrados, entendendo que é o Senhor quem nos guarda. Abençoe, Pai, a todos os nossos irmãos que, por conta de diversas circunstâncias, precisam estar expostos e na linha de frente, combatendo esta pandemia. Guarda-os com a tua boa mão. Guarda e abençoa, Pai, aqueles que estão infectados com o coronavírus, como o pastor citou, a irmã Paula, e tantas outras pessoas que nós conhecemos, para que eles tenham sua plena saúde reestabelecida dentro daquilo que é da tua vontade. Nós te pedimos como filhos que pedem, e nós confiamos na tua palavra que diz que aquele que pede, recebe, quando pede e recebe, quando pede e pede aquilo que é de teu agrado, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade, ser do teu agrado. Como teus filhos nós clamamos, como teus filhos nós te bendizemos, como teus filhos nós dizemos, Pai, guarda as nossas famílias, guarda a Igreja Presbiteriana na Fazendinha, Pai, irmãos e irmãs que eu estimo tanto e que são estimados por minha família. Ó Deus, guarda cada um desses irmãos para que eles, Pai, passem por essas turbulências, guardando a tua palavra, sendo estimulados, sendo fortalecidos pelo púlpito e pela palavra que é pregada pelo pastor Alexandre, que Amém. os guia há tanto tempo, Deus. Que o Amém. Senhor seja com o pastor Alexandre e toda a sua casa, para que ele continue sendo exemplo, para que ele continue guiando não apenas a igreja da Fazendinha, mas o presbitério de Curitiba. Ó Deus, temos trabalho, todos nós, mas nós confiamos, como a Val bem ensinou quando falou para as crianças, nós confiamos naquele que está acima de carros, que está acima de exércitos, nós confiamos no Senhor, que faz com que as coisas se dissipem ao desejo da sua vontade. Ó Deus, nos ensina, nos inspira, nos faz ser mais seguidores do Senhor Jesus, como talvez nunca antes tenhamos sido, que sejamos mais e mais seguidores do Senhor Jesus Cristo, caminhemos nos seus passos, sejamos seus imitadores, façamos aquilo que ele fez. Ó Deus, nós te bendizemos, nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu os Amém. abençoo, meus irmãos da Igreja Presbiteriana da Fazendinha, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.